identificação. Pedras Soltas FM. ZYT 827. Uma emissora da Associação de Rádio Comunitária ARC. Em 104,9. Itapetim, Pernambuco. A rádio do ventre imortal da poesia. Confira a hora certa. 1h03. Abra espaço, porque nós já estamos chegando com um programa que vai ocupar todo o seu dial. Dentro de 5 segundos, entra no ar. Mais um programa de audiência da Pedras Soltas FM. 5, 4, 3, 2, 1. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo. Olá pessoal, graças a paz, bom dia, mais um programa aqui ao vivo, programa Vida na Palavra, programa que tem edificado a vida das pessoas. Para quem não me conhece, sou Roberto Soares, pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, e hoje eu estou também com um convidado especial, que é também o pastor Tiago, que está aqui junto conosco para estar compartilhando também a palavra do Senhor nesse programa abençoado. Ele vai estar se apresentando aqui, em seguida eu vou pedir para que ele faça uma oração. Graça e paz, pessoal, tudo bem? É uma alegria muito grande a gente ter um programa, né, que vem trazer a palavra de Deus aos confins da terra. Creio que tem muitas pessoas, seja lá no sítio Mucambo, lá no sítio Logradouro, lá em Taperoá também tem algumas pessoas, em São José do Egito. E esse programa tem alcançado algumas pessoas realmente pela palavra do Senhor. Amém? Então, quero fazer uma oração breve para que a gente tenha continuidade dessa palavra. E creio que essa palavra ela vai alcançar cada coração onde você estiver. Creio que às vezes você está deitado aí, descansando do seu almoço, mas a palavra de Deus vai chegar na sua casa, seja de qualquer forma, mas a palavra vai, porque Deus, ele ama aqueles escolhidos, aqueles que são filhos dele. Ele está atrás daquelas pessoas que estão sedentas realmente pela palavra, amém? Quero convidar você para orar essa tarde. Pai, obrigado, Pai, que esse programa, Pai, alcance, Pai, aquelas pessoas que estão precisando da Tua palavra. E hoje, Pai, a palavra seja, Pai, uma palavra de despertamento, uma palavra que venha chamar a nossa atenção pela Tua bondade, Pai. Assim, meu Pai, nós oramos, Pai, assim nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui nesse momento, para nos ajudar, Pai, para falar a Tua palavra e a Tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Já tem gente aqui se conectando, Tiago, no nosso grupo aqui do Verbo da Vida, fora as pessoas que têm acompanhado também o programa. Nossa audiência tem crescido muito, os nossos programas são todas as terça-feira, às 13h30. Lembrando também que nossas reuniões e cultos são nas quinta-feira e nos domingos. Quinta-feira às 19h20 e domingo às 19h. E nessa quinta-feira nós estaremos com uma série de ministrações. Nós vamos estar dando início sobre o fim dos tempos. E você já é convidado também para participar desse período e aprender mais sobre escatologia, final dos tempos, sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, né, sobre o milênio. Tem muita coisa interessante que nós vamos estar ensinando a partir dessa quinta-feira e também orando pela sua vida. Quero deixar aqui, Tiago, dar os alô às pessoas que já estão conectadas. E aí, pessoal, está conectado com a gente aqui lá do sítio Logradouro, irmã Luciene e Luciano, um grande abraço. Também Elzimere, esposa de irmão Neilson, também está conectado. Diego também, o nosso grande amigo, também irmão na fé. Diego de Sangue Bom, irmão Sangue Bom. E também irmã Daniela, também a esposa do pastor Roberto, Kleber, Yara e Victor. Um grande abraço para vocês. E creio que muitas pessoas também estão conectadas conosco aí. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus também pela vida de Diego, que tem
sempre está conectado, né? Sempre está ouvindo a palavra, tem um bom conhecimento da palavra e tem avançado e crescido. E a gente tem visto essa dedicação também na vida dele. Kleber também está conectado, Yara, e Vitor também está conectado. O pessoal do Ibrejinho, eu acredito que já está se conectando lá. A irmã Rosa também já mandou aqui eita glória aqui, ela já está conectada também. Mas enfim, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para que possamos estar trazendo a palavra, trazendo esclarecimento, mostrando algumas coisas da Bíblia, né? Hoje o tema é muito importante. O tema hoje nós vamos tratar justamente sobre a bondade de Deus. Nós vamos estar falando sobre a bondade de Deus e é um tema às vezes que muitas pessoas têm dúvida, Tiago, né, desse tema, não, ou faz uma mistura, porque vê coisas no Antigo Testamento, fala algumas coisas, mas não entende o caráter, nem a bondade de Deus. E o tema de hoje a gente vai procurar ser fiel aqui ao tema, de acordo com o que o Espírito Santo for nos conduzindo, para mostrar o quanto Deus é bom e o quanto Deus ele é misericordioso, não é isso, Tiago? É verdade, pastor, é um tema que realmente algumas pessoas, vou falar assim, algumas delas, por falta realmente de conhecimento mesmo da palavra, né? Porque não tem como uma pessoa, como Deus, né? Deus, o Criador de tudo, sobre o bem, não tem uma pessoa como ser boa e ser mal ao mesmo tempo. Ou seja, alguém que traz a cura e ao mesmo tempo alguém que traz a doença. Então vai ser algumas coisas esclarecidas aqui, creio que você vai ser tremendamente abençoado. E é interessante, Tiago, porque às vezes as pessoas diz que Deus é bom, mas aquele mesmo Deus que é bom, elas dizem que Ele que coloca a doença, que Ele coloca a enfermidade, que Ele que está matando, que Ele que está destruindo, que as coisas ruins que estão acontecendo vêm através dele. Mas eu vou te convidar para você entrar aqui numa pequena ilustração. Imagine agora que eu sou agora, nesse momento, um advogado. Né? E nesse momento eu vou trabalhar nesse estudo advogando por Deus. É só algo simbólico para você entender a compreensão. Eu vou agir agora, Tiago, como um advogado de Deus, né? Tentando provar que Deus é bom. Né? A palavra de Deus diz, para a gente começar, que em Salmos 145, versículo 8 e 9, diz assim: benigno é o Senhor e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam para sempre. E é interessante que a bondade de Deus ela é tão grande que Deus ele manda chuva tanto para os bons como também para os ruins. Ele não faz acepção de pessoa. Isso trata sobre a bondade de Deus. E por que a gente quer trazer esse esclarecimento? Porque às vezes as pessoas elas estão estudando o Antigo Testamento e estão criando uma imagem errada de Deus. Na verdade, no Antigo Testamento, nem eles tinham a revelação completa do caráter e da bondade de Deus. É tanto que a revelação de Deus, da pessoa de Deus, da sua integridade, do seu caráter, ela foi evoluindo aos poucos. Ou seja, a revelação de Deus ela não foi algo que foi dada inicialmente completamente no Antigo Testamento. É tanto que no Antigo Testamento, algumas vezes eles atribuíam algumas coisas que aconteciam como se fosse o próprio Deus. Exemplo, a gente vê passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, que diz assim, que Deus enviou o espírito da morte, da parte de Deus. E as pessoas tiram aquilo ali como se fosse o próprio Deus. Mas se eu te fazer uma pergunta, será que Deus tem parceria com o espírito de morte? Espírito de morte a gente sabe que são entidades, são demônios. E Deus não tem parceria com nenhum demônio. Então, eles não tinham compreensão do caráter de Deus. E eles atribuíam muitas coisas como se fosse também Deus. Lembrando também que nos originais, antigamente, quando a palavra foi escrita, algumas palavras, ela era colocada no verbo permissivo e não causativo. Então, quando dizia algo como se fosse Deus fazendo, na verdade não era Deus fazendo, mas era Deus permitindo. Então, para a gente poder entender,
Lá no livro de Tiago 1,17, a palavra de Deus também diz que toda boa dádiva vem do Pai e que não existe variação. Então tudo que é bom vem de Deus. E não há variação, ou seja, não há dois tipos de pensamento. Deus é bom e ponto final. Também está escrito na carta aos Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A melhor forma de entender a bondade e o caráter de Deus é olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Alguma coisa que você lê na Velha Aliança, se você tiver dúvida, porque é possível até as pessoas criticarem Deus, mas como é que Deus é bom e no Antigo Testamento ele permitia que as pessoas invadissem outras nações e matassem todas as pessoas que estavam lá? Nós vamos falar justamente disso, para trazer a prova das Escrituras que há uma má interpretação da bondade e do caráter de Deus. Então Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e sempre será o mesmo. Deixa eu fazer um comentário. Deus não é contraditório, sua bondade é eterna, mas ao longo da Bíblia o entendimento humano sobre Deus foi crescendo, ou seja, aos poucos as pessoas foram entendendo. A revelação de Deus foi dada gradativamente e a gente passou a ter compreensão da revelação de Deus progressivamente. E assim é a verdade, pastor. Nós estamos aqui não para ser mais um programa, né? Mas para trazer o entendimento para as pessoas que realmente Deus ele é bom e nós somos um defensor de Deus daquilo que ele faz. Ou seja, acontece algumas coisas, estão acontecendo algumas coisas no mundo. Lembrando para você também que mais tarde vamos ter uma live também pelo Instagram da Igreja Verbo da Vida, falando sobre os fins dos tempos. E para você ver, está acontecendo muitas coisas no mundo, acontecendo muitas mortes, muitos acidentes, e as pessoas começam a culpar a Deus. Então hoje esse programa é para trazer para você, mostrando a você que a culpa muitas das vezes não é de Deus, e Deus também não tem culpa. Assim como o pastor sempre fala para mim, tudo pode estar errado, mas o que não pode estar errado e nunca vai estar errado vai ser Deus e a sua palavra. Lembrando que na carta aos Hebreus, se você ler lá em Hebreus capítulo 1, você pode ler versículo do 1 ao 3, eu só vou comentar o versículo. A palavra de Deus diz que antigamente Deus falava por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Deus tem falado por meio do seu Filho, que é Jesus Cristo, e ele é a expressão exata do seu ser. Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla. Quer olhar a bondade de Deus? Olha para Jesus, lê o Novo Testamento, vê o que ele fazia, como ele se comportava. No Antigo Testamento, os profetas eles não tinham a revelação completa de quem era Deus. O caráter de Deus se revelou por etapas, como eu falei no começo, mas foi revelado plenamente em Jesus Cristo. E muitas interpretações humanas atribuíam o mal a Deus. Por falta de quê, Tiago? Justamente de conhecimento espiritual. Nós vemos o caso do dilúvio, por exemplo. O caso do dilúvio, onde as pessoas podem indagar assim, mas como Deus é tão bom e permitiu um dilúvio para matar todas as pessoas? A passagem sobre o dilúvio vai estar lá em Gênesis capítulo 6. Mas a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele muitas vezes, Tiago, ele age como um juiz. E eu fiz até uma comparação ontem, eu conversando com o Tiago, lá na casa de mãe, eu fiz uma comparação. Eu vou fazer essa comparação como ilustração. Imagina, eu disse, Tiago, imagina que você tem um filho, uma filha, e essa filha sua, alguém estrupou ela e matou. E você sabe que na sua cidade existe um juiz, e aquele juiz ele é justo, e aquele juiz ele é bom, um homem de caráter, um homem correto, um homem que julga segundo a justiça. E aquela causa, né, aquele homem que fez aquilo, ele foi pego pela justiça e ele vai passar pelo processo ali para o julgamento. E vamos imaginar que no país em que moramos há sentença de morte, né, ou seja, pena de morte. E aquele juiz, ele faz o processo lá, e dentro daquele processo ele dá a causa de sentença de morte para essa pessoa que cometeu essa infração,
que foi estrupar a filha de Tiago, está repreendida, é só uma analogia aqui. E ele sentencia a cadeira de morte. Aí eu te pergunto, o juiz é ruim porque sentenciou? Não, ele continua sendo bom, ele é uma pessoa boa. Apenas ele cumpriu o papel de um reto juiz que julga com justiça. Então vai haver algumas situações que Deus não é porque ele seja ruim, mas ele vai julgar, Tiago, segundo a sua justiça, aquilo que é correto. Na época da destruição da terra com água, a Bíblia fala que a maldade havia se multiplicado. E a única pessoa, Tiago, que Deus havia achado graça foi justamente Noé. E Deus deu mais de 100 anos de aviso àquelas pessoas. O juízo veio sobre o mundo totalmente corrompido. Mas interessante, Tiago, que a arca que Deus preparou através de Noé foi uma porta da graça, para que ainda houvesse arrependimento. Ou seja, mesmo Deus sentenciando o mundo sobre o juízo, Deus ainda preparou a arca através de Noé, ou seja, dando uma oportunidade de salvação para aquelas pessoas. Então haveria um juízo. Mas por que haveria um juízo? Porque a maldade estava muito grande. As pessoas estavam se corrompendo, elas não criam mais em Deus. Por isso que o relato em Gênesis, você vai ler lá no capítulo 6, que está relatado que a única pessoa que achou graça diante dos olhos de Deus foi justamente Noé. Agora é interessante notar que às vezes Deus permitia o juízo para que o plano da redenção fosse cumprida. Como é que Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, viria por uma nação toda corrompida, onde não houvesse um justo, nem uma pessoa que tivesse graça aos olhos do Senhor? Deus, ele sabe, ele trabalha já pensando no futuro. Porque se ele pensou e ele agiu e sentenciou um julgamento onde o mundo foi destruído com água, mas ele encontrou Noé, porque ele sabia que se toda a terra fosse corrompida, não haveria mais salvação para o homem. Por quê? Como é que Jesus poderia nascer de uma pessoa que não achasse graça aos olhos do Senhor? Que foi justamente Deus achou graça também na vida de Maria. E por isso, nesse sentido, Deus sentenciou um juízo, mas não porque Deus quisesse matar as pessoas, mas não porque Deus quisesse. Na verdade, as pessoas já estavam mortas e destruídas, porque elas não queriam, elas estavam com o coração endurecido e não queriam compromisso com o Senhor. E por isso houve a sentença do juízo, e Deus ainda preparou a arca para salvar a família de Noé, os animais para que ficasse para povoar um novo mundo, mas dando oportunidade para aqueles que ainda estavam na terra, mas infelizmente nenhum deram ouvido, e por isso todos foram destruídos, mas não no sentido de Deus, porque Deus seja mau. E é verdade, pastor, que o verdadeiro, né, falando sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus, o verdadeiro amor, ele é justo. Assim como o pastor Roberto falou sobre a ilustração, né, sobre o homem que foi condenado à cadeira de morte, vamos dizer, a pena de morte naquela cadeira, se ele não tivesse cobrado ou fizesse justiça para o olhar de outras pessoas, ele era injusto. Ou seja, o amor não é injusto, o amor, ele é justo. Ele vai pedir aquilo que é pedir e vai cobrar aquilo que é para cobrar. Ou seja, Deus, ele não faz decepção de pessoas. Ou seja, ele vai colocar as pessoas más para um lugar e as pessoas boas para outro lugar, para depois abençoar. Não, ele abençoa todos com a chuva, ele abençoa todos com o sol, mas infelizmente as pessoas têm escolhas a fazer. E ao decorrer da sua vida, tem a sua escolha. Após a sua escolha, vai acontecer algumas coisas boas ou algumas coisas más. E as pessoas colocam essas coisas más, quando vem sobre a vida delas, sobre a responsabilidade de Deus. E porque Deus realmente é bom. Acontece algo na minha vida, eu olho para cima e digo: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu quero dizer uma coisa, que sempre o problema vai ser o homem. Nunca o problema vai ser Deus. Porque tudo que Deus faz, realmente, como eu falei no começo, ele é perfeito. Justamente. Nós podemos ver também, Tiago, a questão de Sodoma e Gomorra, lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Quando Deus sentenciou um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas vocês sabem como é que vivia Sodoma e Gomorra? A homossexualidade
era gigantesca, coletiva e ainda agressiva. Havia muito estupro em grupo como prática cultural. O orgulho era extremo, a arrogância contra Deus na época de Sodoma e Gomorra. A abundância de pão, eles eram prósperos, mas não olhavam a necessidade dos pobres. Desprezavam pela hospitalidade e pelos valores morais. Perversão sexual de todas as formas, tentativa de violência, até os anjos de Deus que foram enviados, transfigurados como homens para salvar Ló e sua família. As pessoas daquela época queriam ter relação sexual com os anjos. A corrupção era generalizada de todas as camadas sociais, a violência, né? Então a zombaria, tudo isso não havia uma corrupção muito grande, e por conta disso houve a sentença e o juízo de Deus como justo juiz, não como um homem, como um ser mau, que Deus não é mau, ele é bom, como Tiago disse aqui. Mas aconteceu algo de ruim, Deus nunca terá culpa, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? Então, quando Deus sentenciou o juízo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, a Bíblia fala de Abraão intercedendo, porque o seu sobrinho Ló estava lá junto com a sua família. E essa intercessão ela é bem conhecida, porque quando Abraão começa a interceder, ele diz: Senhor, destruirá Sodoma e Gomorra se houver ali 50 justos? Deus diz: não destruirei. E se houver 45? Não destruirei. E se houver 40? Não destruirei. E se houver 30? Não destruirei. Se houver 20? Não destruirei. Resumindo, chegou até os 10. E Deus ainda enviou a porta da graça através dos anjos para livrar Ló e a sua família da destruição. No relato dessa passagem bíblica, a gente sabe que a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. E a orientação de Deus era que não olhasse para trás, porque o coração dela, na verdade, estava em Sodoma e em Gomorra. Então ali foi uma sentença de juízo. Deus esperava o arrependimento, mas mesmo assim, diante do juízo, Deus ainda providenciou um meio ainda para salvar aquelas pessoas que estavam naquele lugar. E talvez as pessoas também, Tiago, questionem: e pastor, e sobre a morte de crianças? Né? Na época, no Antigo Testamento, existem passagens que Deus permitia que a nação de Israel ou se defendesse ou atacasse aquelas nações que eram inimigas. Mas por quê, Tiago? Essas nações eram nações que viviam em abominação. Elas sacrificavam seus próprios seus filhos como criança para um deus chamado Moloque. Levava lá naquela boca e jogava eles dentro do fogo para matar. E aí as pessoas às vezes dizem: mas e por que Deus permitia então que aquela nação de Israel invadisse aquela cidade e destruísse todas as pessoas, inclusive as crianças? E ali elas culpam a Deus por conta disso. Mas elas não entendem que Deus ele permitiu naquela época para o cuidado. Por quê, pastor? Porque o plano da redenção precisava ser guardado. Precisava ser guardado. E se toda a terra fosse corrompida, não teria como o Messias vir à terra. E o Messias é Jesus. E a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha que vir para que houvesse salvação. Então Deus já estava pensando sobre o futuro. Mas talvez alguém diga: mas logo as crianças que não tinham culpa de nada. Mas raciocina comigo: se aquelas crianças crescessem dentro de uma cultura pagã, onde não tinha temor de Deus, onde não havia respeito, onde as pessoas viviam com a incredulidade, cultuando a vários deuses, cheio de idolatria. Se elas crescessem, para onde elas iriam futuramente quando elas morressem? Diretamente para o inferno. Eu queria te dizer que quando uma criança morre, não está automaticamente condenada. Deus é justo e sabe lidar com o destino delas. Por mais que Deus tenha permitido que aquelas nações fossem executadas no Antigo Testamento e houvesse ali um prejuízo na carne daquelas crianças, mas hoje, se eu te perguntar onde é que está a alma dessas crianças, justamente com Deus.
perdeu a carne, mas a vida foi salva. E é interessante você parar para analisar as escrituras, porque tudo que Deus faz é bom. Hoje, para você, o que pode ser uma dor de alguma situação que pode estar acontecendo, amanhã pode ser uma realidade eterna. Ou seja, Deus ele quer que o ser humano realmente ele tenha uma vida de abundância aqui na terra, ele quer que você tenha as coisas, ele quer que você viva bem, tanto na saúde, na área financeira, com a sua família, com o seu trabalho. Ele quer isso para o ser humano. Mas muito mais além do que isso, ele quer a sua salvação. Ele quer uma vida eterna do lado dele. Então existem algumas coisas mesmo que Deus possa permitir para que aconteça, para que você venha ganhar a sua vida eterna. Você às vezes está questionando a Deus, mas por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo? Eu quero te dizer, quando vinham essas palavras ou esses pensamentos, você não questione a Deus, porque Deus ele não pode ser questionado. Porque Deus sempre é e sempre será verdadeiro com a sua palavra. Outra coisa, nunca questione a Deus, nem os desígnios de Deus. Se você serve a Deus e está passando por uma prova, por uma situação, apenas seja grato e louve a Deus. Confie nele. Pessoas de fé confiam nele. Mesmo quando estiver passando pela dor, mesmo quando estiver passando pela angústia. Quem somos nós para indagar ao Senhor? Quem somos nós para questionar a Deus? Tem coisas, Tiago, que nós não vamos compreender hoje, mas na eternidade nós iremos compreender. E para entender melhor mais um pouco a respeito do caráter da bondade de Deus, que no Antigo Testamento eles não tinham essa visão, é tanto que se você ver lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, e também 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 e 23, vocês vão ver que vai aparecer alguns textos dizendo que espírito maligno vinha da parte de Deus. Foi o que eu perguntei lá no começo a você. Você acha que Deus enviaria um espírito maligno da parte de Deus? Então, na visão limitada da época, que era no Antigo Testamento, tudo era atribuído como se fosse o próprio Deus. Inclusive aquilo que ele apenas permitia. Mas, queridos, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus veio para ensinar aquilo que no Antigo Testamento não havia uma revelação clara, que não havia uma compreensão. Jesus veio para colocar, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Quando Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que é muito conhecido esse texto, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Então, Jesus colocou a parte, ele disse aqui, o ladrão, quem é o ladrão? Satanás. E ele foi bem específico, Tiago. Ele disse, ele mata, ele rouba e ele destrói. Então, tudo que está matando, roubando e destruindo, vem da natureza do diabo e não da natureza de Deus. Por mais que algumas situações Deus tenha permitido, não significa que foi Deus. Porque Deus permite, às vezes, por causa de algumas situações. Deus pode permitir a partida de uma pessoa jovem para que ele não se perca lá na frente. Porque nós não conhecemos o futuro. E não sabemos se essa pessoa realmente estaria com o coração alinhado diante de Deus lá no futuro. Ou se ela se perderia e a alma dela fosse para o diabo. Se for para uma pessoa se salvar e morrer novo, é melhor morrer novo e ser salvo, do que viver 100 anos e ir direto para o inferno. Por isso que Jesus, ele colocou tudo no lugar certo, porque as pessoas não tinham conhecimento. E pessoas que lêem o Antigo Testamento, sem ter uma base do Novo, como Jesus Cristo, como demonstração do caráter da vontade de Deus, ele vai ficar questionando a Deus. E ele não vai entender a Deus, porque ele vai atribuir muitas coisas ruins como se fosse o próprio Deus. Mas Jesus disse, eu volto a dizer, João capítulo 10, 10, o ladrão que vem é Satanás, vem para matar, roubar e destruir. E Jesus disse, diferente, eu vim para que tenha vida, e vida abundante. Ou seja, no Novo Testamento mostra que o que destrói é Satanás, mas é Deus, pode até permitir, mas o autor do mal é Satanás, e nunca vai ser o Criador do céu e da terra.
E é muito forte as escrituras, né? O pastor Roberto falando e veio me lembrando versículos e passagens bíblicas sobre a criação mesmo do mundo, né? Deus ele faz Adão e Eva e depois eles caem, né, no pecado, mas mesmo assim Deus não deixa Satanás sobre eles, porque ele entrega o domínio do mundo a Satanás. E depois daquele tempo, Satanás podia dominar sobre eles e acabar com tudo, mas não, mas Deus ele tem um plano, ele já tinha formado algo para eles, um futuro para eles, ou seja, ele manda na terra o seu único filho. Ele fala lá em Gênesis, né, que virá um homem que pisará na cabeça da serpente. Então, desde o começo de tudo, Deus sempre foi amor, e o amor dele resplandece mais uma vez quando ele manda Jesus Cristo morrer pela toda a humanidade que tem no mundo. Agora imagine o amor de um pai, pastor Roberto, o amor de um pai que ele olha para o filho, a sua criação, e diz: olha, você vai na terra e você tem que morrer por aquelas pessoas. E ele, mesmo sabendo que algumas pessoas vão ter o livre-arbítrio de escolha, mesmo sabendo que algumas pessoas vão virar as costas para ele, mesmo sabendo que algumas pessoas vão falar mal dele, não vão nem acreditar naquilo que ele fez, mas mesmo assim o amor venceu. O amor disse: não, eu vou. Por mais que eles não acreditam, eu preciso ser amor do começo até o fim. Deus não é aquele amor como o amor humano, que você só ganha um abraço de alguém se você der um abraço. Você só ganha um presente de alguém no aniversário se você der um presente. Você só é convidado para uma festa se você já foi convidado ou convidou alguém. Não, o amor de Deus ele não muda. O amor de Deus sempre é o começo, o meio e eternamente sempre vai ser o amor de Deus. E eu queria dizer que a porta da graça ainda está aberta. Ou seja, nós estamos vivendo o último período antes do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Que período é esse? É justamente o período da igreja. E assim como lá na época de Noé, que apregoava o evangelho, falando sobre o dilúvio, de coisas que iriam acontecer, que aconteceu, e enquanto ele pregava, anunciava, ele fazia a arca, que a arca era a providência para que eles fossem salvos. Da mesma forma, nós estamos anunciando o evangelho, seja na rádio, seja na igreja local, no templo, seja de casa em casa, seja nas redes sociais, para dizer que a porta da graça ainda está aberta, Tiago. Mas haverá um dia que essa porta da graça vai se fechar e o juiz de Deus, que é o juiz final, virá. Mas é porque Deus é ruim? Não. Deus está usando seus servos pela sua graça e pela sua bondade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não é ruim. Deus não é o criador da doença. A doença veio através da contaminação do pecado, que é uma obra de Satanás. Não podemos culpar a Deus. Fica até uma pessoa impedida de orar pedindo a Deus ou repreendendo a enfermidade se ela acreditar que aquela doença vem de Deus. E muitas pessoas ainda, Tiago, dizem assim: essa doença foi Deus que colocou em mim, que é para me ensinar. Deus não precisa colocar doença para ensinar ninguém. Se você tivesse poder de colocar doença, você teria coragem de colocar um câncer no seu filho para ensinar ele? De forma alguma. Você pode até ter coragem de discipliná-lo, você pode até ter coragem de dar umas palmadas se for necessário, você pode até ter coragem de repreendê-lo, tirar alguma coisa dele, mas nunca colocar uma doença mortal no seu filho. Da mesma forma, o pai também não fará isso. Jesus disse lá em João 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele estava falando justamente para um discípulo que disse: Senhor, mostra-me o Pai. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Nunca vemos nas Escrituras Jesus colocando uma doença. Nunca vemos nas Escrituras Jesus sem querer orar por alguém que estava enfermo, que estava doente. Mas ele impunha a mão sobre as pessoas para que elas fossem curadas. Certa vez os discípulos disseram assim, revoltados, porque eles pregaram o evangelho em Samaria e não foram bem recebidos. Isso se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 9, você pode pesquisar. E eles foram até Jesus e disseram: Senhor, tu queres que a gente rogue ao Pai para que mande fogo do céu e consuma essas pessoas? Porque elas não tinham recebido o evangelho. Jesus repreendeu os próprios discípulos dele e disse assim: vocês não sabem de que, eu vou dizer com as minhas próprias palavras, vocês não sabem de que lado nós somos. Nós somos do lado de Deus. Nós não somos daqueles que vamos orar ou pedir para que fogo desça do céu, para que fogo desça do céu, para que as pessoas sejam mortas. Nós estamos aqui com o papel de salvá-las, de abençoá-las, de resgatá-las. O sofrimento que acontece na vida das pessoas não é culpa de Deus.
Por isso eu te digo como uma frase desse estudo: não culpe a Deus. Não culpe a Deus, porque Deus não é culpado pelos pecados da humanidade. Deus não é culpado pelas falhas da humanidade. Deus não é culpado pelas decisões erradas que as pessoas estão fazendo. Deus não é culpado por escolhas de viver como uma pessoa qualquer, numa vida de prática do engano, prática do pecado. Deus não é culpado. A vida do pecaminosa vai conduzir a pessoa a desastre, vai conduzir a pessoa a morte prematura, vai conduzir a pessoa a percas, vai conduzir a pessoa à eternidade no lago de fogo. Mas Deus não é culpado sobre isso. Deus providenciou a porta da graça, que está justamente por meio de Jesus Cristo. Jesus corrige visões distorcidas. Ele nunca matou, nunca destruiu. Ele veio, na verdade, com o papel de libertar, salvar e curar e perdoar as pessoas. Tudo o que Jesus fez é exatamente o que Deus faria, porque Jesus é a imagem do Pai aqui na terra. Agora, sabemos, Deus sempre foi bom, mas o homem não compreendia o bem e o bem que ele queria fazer. Isso aqui é um comentário que eu li. Isso é verdade, e eu estava pensando aqui, uma das coisas mais bonitas que existe é o amor de Deus pelas pessoas. Por quê? Porque tem algumas pessoas que elas falam, de 100 pessoas, vamos dizer que 99 pessoas falam essa frase. Eu mesmo já falei antes de me converter, por falta de entendimento mesmo. Assim, a pessoa fez o que fez e agora está lá querendo servir a Deus, querendo ser um servo de Deus, querendo fazer as práticas boas agora, depois que fez tudo ruim, agora quer fazer bom. Não, o lado do amor, que é o lado de Deus, quando ele vê alguém se arrependendo daquilo que fez, ou seja, mudando de direção, e agora quer tomar uma direção certa, uma direção que a sociedade vai olhar, rapaz, agora realmente aquele é um homem de Deus, ou aquilo é uma mulher de Deus. O amor de Deus, ele abraça. É diferente do amor humano. O amor humano você tem que nascer e você tem que morrer fazendo o bem, e aí você sim é aplaudido. Mas se você faz o bem até os seus 45 anos e depois dos 45 anos você tem uma falha, o mundo vai te julgar por aquela falha. Ele vai dizer, aquela pessoa é muito ruim, ela desviou aquilo, ou então ela roubou aquilo, ou mandou matar aquilo. Eu quero te dizer, o amor de Deus, ele não trabalha dessa forma. Por mais que o ser humano ele está errando, por mais que o ser humano ele está pecando, Deus ainda continua amando o ser humano. Ou seja, ele não ama o pecado, mas ele ama a humanidade ainda. Ele está batendo a porta, como o pastor Roberto falou, o amor está batendo a porta, o amor está empurrando a porta para entrar na sua casa, e você precisa deixar esse amor entrar, porque chegará um dia que esse amor não haverá mais, e depois que esse amor sair, não tem mais como você voltar atrás. Olha o que nossa querida irmã Meire colocou. Qual é o pai que daria seu filho por amor de pessoas? Mas Deus deu o seu único filho por amor à humanidade, né? Provando assim a bondade e o caráter de Deus. Nós estamos chegando no final, quero fazer as conclusões final aqui desse programa abençoado. E 3 pontos aqui que a gente abordou durante essa meditação, esse bate-papo, esse estudo. A primeira, Deus ele julga com justiça, mas sua natureza é amor e misericórdia. Então não confunda um juiz que está no papel de juiz como alguém que tem a natureza ruim. Não coloque a culpa em Deus por situações que acontecem. Ah, mas aconteceu isso, por quê? Será que Deus não está vendo? E a fome? E por que tanto? Eu não acredito em Deus. Tem pessoas que dizem, olha a fome aí, tantas pessoas morrem de fome. Deus não tem culpa pelo pecado da humanidade e pela ambição e a ganância das próprias pessoas, né? Outro ponto, toda destruição no Antigo Testamento foi resultado de rebelião persistente e sempre veio após longanimidade. Ou seja, por causa do pecado, da rebelião, persistência do Antigo Testamento, haveria muita destruição e situações. E terceiro ponto, Jesus é a prova absoluta que Deus é bom e nunca cooperou com o mal. Então, se está acontecendo alguma coisa ruim, não fique indagando a Deus, nem achando que foi Deus. Até porque como é que você vai orar? Você vai se posicionar, você vai repreender se você achar que é Deus. Será que Deus está lutando contra seus servos? Não, irmão, Deus não está lutando contra seus servos. Deus está nos ajudando a lutar contra as fontes malignas do diabo que tenta nos destruir. Salmo 100, versículo 5, a palavra de Deus diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre
e de geração em geração a sua fidelidade. Então quero agradecer, pessoal, a todos os ouvintes aqui, deixar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando, né? A irmã Luciene, que está no sítio, como é o nome do sítio lá, Tiago, que ela está? Logradouro. Sítio Logradouro. Nossa querida irmã Meire, pessoal lá de Livramento, de Livramento não, de Brejinho, Taperoá, aqui de Desterro também, irmã Nelly está nos acompanhando, é de Vaneite lá de São Vicente, a irmã Elisa, é de Leide, é de Vânia, Elisângela, né? Muitas pessoas, irmã Neide também. Um abraço forte para vocês. Queria que o Tiago desse as considerações finais para que eu possa orar e abençoar a sua vida. Agradecemos pela compreensão de vocês, por você estar conectado conosco, trazendo, recebendo dessa palavra. E essa palavra não pode parar aqui. Aquilo que você recebeu é aquilo que você vai dar de graça para outras pessoas. Não deixe as pessoas culparem a Deus. Seja um defensor de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia, o seu amor, ele dura para sempre. Amém. Então que Deus abençoe sua vida. A minha oração é para que o Senhor venha abrir seus olhos espirituais, para que o Senhor venha te guardar, para que o Senhor venha te livrar de todo o mal e que você seja sempre grato no seu coração pela bondade, pela graça e pela misericórdia do Senhor. E você que está nos ouvindo, que está sentindo como se há muito tempo Deus não falasse com você, saiba que Ele te ama e que nós estamos sendo agora porta-voz de Deus para falar o teu coração e te dizer que você é muito importante para Deus e que Deus tem um grande plano extraordinário na sua vida. Fica com Deus, declaro uma tarde abençoada e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir, no nome de Jesus.